A2. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast do Dinheiro A2. E eu sou a Ellen Souza. Eu sou o Davi Souza. E hoje a gente está aqui com o casal Cavalcante, a Tânia Cavalcante e o Felipe Cavalcante. Sejam muito bem-vindos. Ele trabalha com desenvolvimento de software. E a Tânia? Especialista em assuntos regulatórios. E aí, sejam bem-vindos. Obrigada. Falem um pouquinho sobre vocês. Eu sou a Tânia, como eles falaram, trabalho como especialista de assuntos regulatórios, formada em farmácia, trabalho com regularização de produtos hospitalares, importação aqui para o Brasil. Então, se é uma empresa chinesa que quer vender produtos aqui, produtos médicos, contrata, né, a empresa que eu trabalho e aí a gente regulariza esse produto para poder entrar no Brasil. Muito legal. Bom, gente, primeiramente quero agradecer a oportunidade de vocês terem convidado a gente. Sou o Felipe, como vocês mencionaram. Trabalho com desenvolvimento de software e para quem ainda não conhece essa área, eu trabalho na área de desenvolvimento web, né? Então, todo sistema que vocês olharem diretamente no navegador, né, do seu celular, por exemplo, a gente consegue desenvolver, né, tanto sistemas de e-commerce, qualquer solução, né, que uma empresa necessite, a gente consegue desenvolver essa solução. Acho que é isso. Apesar dessa profissão deles aí, hoje a gente não tá aqui para falar nem de desenvolvimento e nem de assuntos de farmácia, gente. Estamos aqui para falar hoje sobre organização da casa e do lar, porque eles também são especialistas nisso, porque eles são muito organizados. E a gente queria trazer um pouquinho desse assunto para vocês, porque afinal de contas, ter o nosso lar, ter a nossa casa, né, organizada, é importante também, né, além das finanças, porque é isso que vai ajudar a gente, às vezes, a trabalhar melhor, a viver num ambiente melhor ali, né? Muitas pessoas hoje trabalham em home office, né? E acho que ter um lar, uma casa organizada é essencial para você conseguir organizar sua mente e conseguir trabalhar com mais clareza, né? Eu iria dizer até que a gente fala, às vezes, a organização da casa, mas o que tem a ver com finanças, né? Eu iria dizer que tem tudo a ver, né? Se a pessoa se organiza na casa, ela tende a economizar mais, porque ela está organizada, talvez, na questão da alimentação, já vai comer menos fora, com isso já vai ter uma chance de economizar mais dinheiro. E quando a gente tem a casa organizada, a gente tem clareza para as outras coisas, né? Então, essa clareza a gente traz também para a nossa vida financeira, coisa que às vezes está lá com a casa bagunçada, desorganizada, é difícil ter clareza e trazer isso para as finanças, porque tá vivendo ali naquela bagunça, digamos assim, né? E as coisas grandes, elas dependem muito de como a gente trata as coisas pequenas, né? Então, a organização da casa, a limpeza da casa é considerada uma coisa pequena ali do dia a dia, né? Então, como a gente trata isso vai definir como a gente vai ter as coisas grandes, né? Que seria o lado financeiro, uma prosperidade financeira, uma prosperidade no estudo, né? Exatamente. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como que vocês dividem as responsabilidades em casa, as tarefas? Como que é essa divisão no lar de vocês? Culturalmente, eu e o Felipe, né, já vem assim, de berço, digamos assim, a gente odeia, né, bagunça, odeia sujeira. Então, tanto eu quanto ele, a gente já vem com isso. Então, meio que quando a gente casou, isso, essa partição, né, essa divisão das tarefas domésticas aconteceu naturalmente, né? Então, por exemplo, o Felipe, ele ficou com a parte de jogar o lixo, cuidar da Barbie, eu fiquei com a parte das roupas, né? Lavar a louça, ele seca, enfim. Mas a gente nunca sentou para dizer assim, vamos planejar aqui para você ficar com essa tarefa e eu ficar com aquilo, né? Até porque
como a gente estava falando hoje, né? Às vezes o Felipe não tá afim de jogar o lixo, ou eu não tô afim de lavar a louça, e mesmo assim não vai deixar de fazer, né? Eu pego e faço quando ele não quer, e vice-versa. Sim, só para deixar claro, Barbie é a nossa cachorrinha, né? Eu já ia perguntar isso agora. Quem é Barbie? Não, mas só pegando o gancho do que a Tânia comentou, né? Muitas vezes, né, no próprio dia a dia, assim, a gente vai olhando essa parceria que a gente tem, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Teve um dia que ela tava gravando um stories no Instagram dela, aí tava lá, nossa, gente, eu vou fazer tal coisa tal dia. Aí ela foi se encaminhando pra lavar roupas, né? Uhum. E aí a ideia dela era o quê? Abrir a máquina, mostrar a roupa que tinha pra ser estendida, porque ela falava, vou estender a roupa aqui e tudo mais. Só que quando ela abriu a máquina, ela teve uma surpresa. Ela falou, oxi, cadê a roupa que tá aqui? E aí ela ficou se perguntando, né? Só que ela não tinha visto, mas eu já tinha estendido aquela roupa um dia antes, né? Na verdade, de noite, né? E é muito disso, sabe? Essa parceria. Se a gente olha que tem alguma coisa ali pra fazer e ainda não foi feita, né? A gente tem essa comunicação meio que natural de eu vou lá e vou fazer, porque tá precisando ser feito. É uma proatividade, né? E essa divisão igualitária das tarefas domésticas, ela não só promove uma relação mais equilibrada, mas também contribui para um ambiente familiar mais saudável e harmonioso, né? Isso é verdade. E aí, só pra gente saber, assim, vocês estão quanto tempo casados? Quanto tempo tem? Porque vocês são bem harmoniosos, né? Nesse quesito de organização. E você disse que já veio de berço, né? Você veio assim, ele veio assim. Mas geralmente quando a gente casa, pelo menos eu falo pelo meu casamento, né? Cada um tem, acho que não só o meu, né? Mas acho que... Eu vim de berço organizado. Importante deixar claro, né? E depois que casou, desorganizou tudo. Vocês não estão entendendo. E aí, depois que a gente casa, né, são culturas diferentes que às vezes a gente traz da família e tudo mais. E eu vou falar assim, que pelo menos, não sei se é só na minha casa, né, mas a gente tem bastante dificuldade com isso. Porque às vezes um quer de um jeito, o outro quer de outro. E aí acaba assim, não dando muito certo. Mas apesar, a gente já tem 10 anos de casado, né? Então a gente aprendeu muitas coisas com a convivência e tudo mais. Né? Exatamente, né? Com as vontades. Peraí, não vou fazer assim porque eu sei que o Davi não gosta. Ou não vou fazer assim porque eu sei que a Ellen não gosta. Então, com o tempo a gente foi aprendendo isso. Então, como que foi pra vocês? Bom, de casado, nos casamos em março de 2022, então tem pouquinho tempo ainda, né? Mas é engraçado essa parte, né? De ter essa cultura de berço, né? Eu sempre gostei de ter a casa organizada, só que houve uma mudança muito grande quando eu casei, sabe? Quando eu morava com minha mãe, eu gostava de ter a casa limpa, só que eu esperava por ela. Uma decisão dela, fala, não, precisa fazer tal coisa em casa. Eu ia lá e fazia, só que não partia de mim, sabe? Só que quando eu casei, uma mudança, muito fluida, sabe? Tanto que no início do nosso casamento, todos os dias a gente limpava a nossa casa. Uhum. Todos os dias. A gente fazia a faxina no dia, no outro já tava lá, no mesmo dia, fazendo a faxina de novo, pra manter tudo limpo, sabe? E às vezes a gente deixava de ir em algum passeio, algum lugar que a gente queria muito pra limpar a casa. Aí chegou num ponto que a gente falou, não dá, tem que parar, né, e fazer prioridades ali também. Limpar a casa é importante, mas também é importante se divertir, sair, enfim, né? Mas deixa eu aproveitar aqui o gancho e fazer uma pergunta. É realmente necessário muito tempo assim, essa constância na organização da casa? Não tem como otimizar isso e ter a casa organizada ao passo que se tem tempo para se divertir e fazer as coisas? É o que a gente estava conversando hoje, né, a respeito disso, é que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Hoje em dia a gente sabe que tem aspirador robô, tem máquina de lavar, tem, não sei, várias... Lava-louça. Lava-louça, máquina de lavar e secar, né? Que podem otimizar o nosso tempo, né? Então, a gente, enquanto casal, tem se programado financeiramente para poder, aos pouquinhos, ir adquirindo isso,
para poder otimizar, né? E a gente sabe que tem tarefinhas que precisam ser feitas todos os dias, né? Que nem recolher as coisas, né? Brinquedo de criança, roupas. Que nem o Felipe, ele assim, é um exemplo para mim, porque eu sou a maior desorganizada da casa, né? Apesar de ser organizada, eu ainda sou menos que ele. Então ele chega, ele tá aqui agora, ele vai chegar em casa, se a roupa dele estiver limpa, ele vai guardar no guarda-roupa, o tênis ele vai pôr no lugar, se tiver sujo ele vai pôr no cesto. Então, é assim que funciona, né? Que às vezes a gente vai chegando, vai tirando a roupa, vai colocando o pijama e deixa tudo jogado. Eu sou assim, né? Eu também. Essa sou eu. E aí ele vai atrás e organiza, e às vezes eu também, né? Vou lá e organizo o que eu deixo bagunçado, mas ele, assim, excepcionalmente, ele já chega e já deixa tudo no lugar, assim. Mas, enfim, né? Quando a gente faz um pouquinho todos os dias, não gasta muito tempo para fazer um dia só, né? Que nem louça, por exemplo. Se lava todo dia, não tem, né, aquela pilha de louça para gastar 2, 3 horas ali na pia lavando louça, né? E só referente à otimização do tempo, né? No início do nosso casamento, a gente realmente fazia a faxina todos os dias. Só que aí depois eu comecei a estudar também, e aí eu falei, bom, eu preciso dedicar mais tempo aos estudos do que limpando a casa, né? Porque o que vai me dar o emprego é o estudo, não limpar a casa, sabe? E depois a gente foi meio que cadenciando ali, né, o nosso tempo. Então, a gente mantém a casa limpa durante todos os dias. Claro que sempre tem uma coisa ou outra para fazer, mas a gente vai dedicando um tempinho curto de cada dia para que a gente não tenha que passar o dia inteiro limpando a casa, sabe? Então, a gente vai dedicando durante a semana para que, por exemplo, no final de semana, a gente quer passar o final de semana tranquilo, a gente pega firme ali umas 2 horas para limpar a casa de fato, e aí a gente continua mantendo na próxima semana. Por exemplo, eu de final de semana não gosto de fazer nada de casa, então, tipo assim, acaba gerando uma baguncinha ali, mas a gente, enfim, na segunda-feira coloca em ordem, né? Agora que eu tô de licença maternidade, fica um pouquinho mais fácil pra fazer na segunda. Se eu estivesse trabalhando, aí eu faria domingo à noite, por exemplo, pra começar a semana já com tudo direito. com o pé direito. E pra gente a segunda-feira é realmente o dia mais produtivo, né? Porque se a gente não organiza a casa pra começar a segunda-feira tudo ok, a gente de manhã mesmo, na segunda-feira já limpa pra manter a semana tudo Acordar mais tudo cedo, certinho. antes do horário de trabalho, pra poder fazer. Legal. Uma vez eu vi uma influencer falando sobre organização, porque às vezes eu acabo assistindo, sabe? Mas pra mim é muito difícil internalizar isso que vocês falaram de berço, né? A casa, quando eu morava, eu não tive de berço, gente, mas quando eu morava com a minha mãe, a gente também limpava a casa, né? Mas eu não sei também, mas Fazia a minha uma mãe sempre... faxinona. a gente fazia faxina, tipo, acho que uma vez a cada uma semana, que lá em casa éramos 2, né? E juntava eu, minha irmã e minha mãe. E a gente fazia aquela faxinona geralmente na sexta-feira, né? Acho que muitas pessoas fazem isso. Mas a gente não ficava limpando casa, assim, todos os dias. Todos os dias a gente dava uma organizada, mas não ficava... a minha mãe fala assim, né? Lambendo a casa. Eu não sei de onde, se foi hábito da mãe dela ou se ela aprendeu, de onde que ela aprendeu isso, mas ela sempre tinha o hábito de falar assim pra gente que a gente morre e a casa fica aí, né? Então, que vocês comentaram sobre que no começo do casamento vocês limpavam, faziam faxina todos os dias e acabavam muitas vezes não saindo pra se divertir. Então, eu cresci com esse pensamento assim de a gente morre e a casa fica aí. Então, vamos sair, vamos aproveitar. Depois, quando a gente chegar, a gente limpa a casa. Então, acho que, assim, nunca foi 100% organizada a todo momento. Claro que quando a gente fazia a faxina, ficava aquele brilho, né? Mas, tipo, durante a semana ia se bagunçando, até porque tinha minha mãe, meu pai e minha irmã. E aí... a gente estudava e trabalhava, todo mundo, acho que não quando criança, né, mas quando eu me lembro já, assim, que a gente ajudava nas tarefas, fazer faxina realmente, então a gente não ficava, assim, muito
focado na casa justamente por conta dessa frase. Então, acho que eu cresci com essa frase. E aí a gente acaba assim, vamos deixar as coisas, né? A gente vai fazendo depois. E aí eu tava ouvindo essa blogueira falando, né? Que ela faz tipo uma lista de organização semanal. Semanal não, tipo diária. Por exemplo, toda segunda-feira eu lavo o banheiro. Aí na terça eu limpo a sala. Aí na quarta eu não sei o quê. Aí tipo, cada dia da semana assim ela tinha uma coisa mais específica pra fazer. Vocês trabalham dessa forma? Utilizam alguma lista, alguma coisa na casa de vocês? Lista não, mas a gente sabe que, por exemplo, terça, quinta e sábado passa o lixo. Então a gente, enfim, coloca o lixo. Mas, assim, uma lista, né? A gente não procura... Ela tinha um calendário mesmo, assim, que ela colocava, tipo, num calendário, sabe? A gente não procura engessar tanto, sabe? A gente vê ali, o que tá mais necessário? É lavar a louça? Então vou me dedicar à louça. Geralmente, na minha cabeça, eu lavo roupa dia de segunda e de terça, porque é quando o cesto tá mais cheio, assim. Mas não tem aquela coisa, assim, escrito no papel. Mas a gente entende que é uma dica muito boa para quem tem dificuldade. Tipo eu. Tem dificuldade de saber o que eu preciso fazer. É importante, sim, a lista e ter a rotina para a pessoa que não... Né, no caso, você está dizendo que você tem essa dificuldade, né? A lista, ela vem para ajudar, né? Porque daí você não se perde nas tarefas, digamos assim. Segunda-feira, o que eu tenho para fazer, né? Terça-feira, o que eu tenho para fazer? Se eu lavei a roupa na minha cabeça, se eu lavei a roupa na segunda, na terça eu vou dobrar. Mas é extremamente importante para quando, né, a pessoa tem uma dificuldade, é bom escrever mesmo, porque daí acaba, né, ficando mais disciplinado ali. É importante ter esse cronograma, né? E só pegando o gancho do que você falou, né? Depois que a gente parou de fazer as faxinas todos os dias, né? De aproveitar um pouquinho mais as outras coisas, o que a gente fez, né? Se a gente precisa sair tal dia, a gente faz o quê? Já deixa a casa organizada. E quando a gente voltar, como você falou, quando a gente voltasse, a gente faria toda a faxina, né? A gente já pensou o contrário, a gente quer chegar em casa e ter a casa toda organizada, porque é isso que traz paz pra gente, né? É verdade. Porque é legal a gente sair, se divertir e tudo mais. Viajar. Com certeza, só que vai ter um momento que a gente fala, preciso da minha casa, sabe? E quando a gente chega, a gente quer encontrar essa paz, sabe? Quando a gente E falta de organização não traz paz, né? Eu gosto de chegar e a casa tá arrumada e organizada. Deixar pra fazer depois que volta, que já tá cansado, tá querendo só relaxar e descansar, é terrível. Por exemplo, assim, a gente quando viaja, tipo, por mais que seja uma viagem curta, quando volta quer chegar e quer, tipo, falar assim, minha casa tá organizadinha, porque se chegar de uma viagem ou de algum lugar e ver a casa assim, revirada, é terrível, né? Eu tava só pegando o gancho, vou aproveitar que tô com a fala e já vou comentar. Eu vi acho que é Paty Pena o nome dela, ela é uma dessas especialistas também que fala de organização. E ela fala que nessa questão de cronograma, eu também não gosto de ter o cronograma ali na agenda para falar assim, não, tá aqui, agora eu tenho que ir fazer essa tarefa. Mas uma dica que ela deu é assim, ela tem uma rotina para que a organização fique leve, no sentido assim... De 15 minutos e pronto. Tem essa dica também, mas o que ela fala é assim, eu acordo, tipo, já é automático para ela. Ela acorda, vai no banheiro escovar os dentes e desce para preparar o café das crianças. Então o que ela faz? Nesse meio tempo que ela tem que fazer isso, ela já pega o cesto de roupa e já põe na máquina para bater. Então assim, nesse meio tempo que ela tá indo do banheiro, que ela se higienizou para ir fazer o café das crianças, ela já levou a roupa e deixou batendo. Aí ela vai colocando essas tarefas da casa no meio da rotina dela, que aí ela fala, é automático. O dia que eu não desci com as roupas para pôr na máquina, já fica estranho. Então, assim, acaba incluindo essas pequenas tarefas rotineiras no dia a dia, tipo, que para ela fala assim, não pesa. Tipo, já é automático para mim. Então, ela ganha tempo porque ela já tá indo fazer o café das crianças e já deixou a roupa batendo. E aí, depois ela tem
a parte ali de introduzir e estender, ou enfim. Isso eu acho legal, essas rotinas, né? Ao invés de ter ali um cronograma engessado, que, você parar pra fazer tarefa de casa assim, porque tá lá na agenda, é um saco, né? Acho que ninguém quer parar pra fazer isso. Não. Eu acho que eu também sou uma pessoa assim, que acho que se eu colocar na agenda, eu tenho que fazer. Então, eu não sei, acho que isso não sei se chega a ser uma organização, mas se eu, por exemplo, às vezes que eu tô muito atarefada, então eu faço uma lista. Isso aqui é o que eu tenho que fazer hoje, essas são as prioridades, isso aqui eu posso fazer depois, mas precisa ser hoje. Então eu acho que se eu colocasse isso na minha lista, tipo, eu ia ter que fazer, sabe? Então talvez, não sei pra mim se também, talvez, se seria bom, sabe? Colocar numa agenda assim, dessa forma. Vou colocar na sua lista. Pode colocar. Colocou na sua lista, eu tenho que fazer, né? Geralmente eu sou assim, sabe? Quando eu faço uma lista, eu não gosto de deixar ficar faltando nada, assim, por fazer, sabe? Então, acho que eu sou bem chata com essas coisas de lista. Mas eu acho que organização de casa também se torna mais fácil quando a gente aprende a ter só o necessário, sabe? Dentro de casa. Porque às vezes a gente quer ter tudo, né? Tem aquele apego afetivo com as coisas e acaba não desapegando das coisas. Então, se torna mais difícil porque a casa tem muita coisa, né? Então, para organizar é um pouco difícil. O Felipe, ele fica rindo de mim porque eu sigo aquela técnica Feng Shui, né? Eu acho que fala assim, Feng Shui, que é uma técnica chinesa, japonesa, não sei muito bem. Oriental, E aí, essa técnica, eles ficam falando exatamente sobre isso, né? Se você tem uma coisa ali parada na sua casa, que 3 meses que você não usa ou que você não movimenta, é até perigoso, né? Porque sua vida fica ali estagnada naquilo, né? Não prospera, digamos assim, não anda. Então, eles acreditam muito nisso, né? Nessa movimentação das coisas. Então, que nem eles falam, se você tem uma parede que tem prateleira, que tem aquela... eu esqueci o nome. Que é uma biblioteca, né? Que uma colmeia de... uma colmeia. Nichos com livro, né? Eles falam, você tem que pegar esses livros e movimentar eles de vez em quando, né? Tipo, trocar a ordem, assim. Pra não deixar nada parado em casa, né? Porque se fica ali mais de 3 meses, eles acreditam que não é bom, assim, pra prosperidade, né? E pra a vida andar, assim, fica meio estagnado. Eu não estudei isso, mas eu acredito muito nisso. O Joel J fala muito no podcast dele que a gente tem que ter clareza. Ele fala que, e é uma das coisas que eu venho observando, e é clareza, né? Tem que ter clareza no que você vai fazer. Seja no trabalho, seja na carreira, seja na casa, nas finanças, em tudo. E quando você tem essas coisas lá parada, aquilo ali, por mais que você ache que não, mas ocupa um espaço na sua mente. Aquele negócio ali ocupa espaço e impede você de ter essa clareza. E até de adquirir coisas novas, né? Porque às vezes você fala assim, eu tenho um guarda-roupa, eu quero comprar uma peça de roupa nova, mas não cabe no meu guarda-roupa. Como que faz, né? Não cabe mais nada. E aí você fica com aquilo, né? Ali com a vida parada naquilo, porque você pensa que não tem espaço, mas na verdade você só tá com muita coisa que não tá usando, né? Eu recentemente peguei minhas roupas. Tinha muita roupa que eu não usava, assim, mas muita roupa mesmo. Juntei tudo e aí fui olhando. Isso aqui eu não uso tem pelo menos 1 ano já. A maioria das roupas que eu tirei eu não usava. E aí eu fui segregando e deixando só aquilo que eu tinha usado mesmo e que era importante pra mim. E aí eu tirei aquele monte de coisa, destralhei o meu guarda-roupa e assim... Ele ainda não tá do jeito que eu quero, o ideal. Mas já deu uma boa limpada e já tá com outra cara, assim. Comprei aquelas colmeias com dica sua de organizar lá as camisetas e as coisas. Então, assim, já deu outra cara. Já facilitou muito a vida. Porque um problema que eu tinha era que às vezes eu ia sair ou fazer alguma coisa e ia procurar roupa e não achava. Porque tava
um Lá no monte de fundo, coisa. né? Lá no fundo, tudo Verdade. É sem verdade, estar gente. organizado. Agora com a colmeia, você abre a gaveta, tá claro ali. Você tem clareza, essa parte mais íntima tá aqui, camiseta tá aqui, a bermuda tá aqui. Você bate o olho, você já consegue olhar e ver todas as opções que você tem ali disponível, já pensa ali na combinação que você quer e acabou, sai usando. Essa clareza, quanto de tempo isso salva todo dia? Mesmo assim, às vezes você ficava lá 15 minutos procurando uma meia ou alguma coisa, é tempo que tá indo embora. E agora você tendo organizadinho, já tá salvando tempo. E aí a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Pode falar, Cia. O Felipe, quando ele se mudou lá pra casa, ele chegou com uma malinha, assim, uma bolsa da Adidas, pouca coisa. Eu falei, você só tem isso, né? E ele, sim. E ele falou, é só o necessário, né? E ele já tem ali certinho no guarda-roupa os looks dele. Então, se ele vai vestir calça preta, ele já sabe que é com o suéter X dele lá. Então, já é montadinho assim. E tanto que depois a gente fez, né, ao longo do tempo, né, compras novas de roupas. E ele retirou as que ele não estava utilizando. Então, ele continua com a mesma malinha. Hoje, se fosse colocar tudo que ele tem, caberia na mesma malinha. Que legal. E é interessante essa parte, né, que o Davi comentou sobre as roupas, né? Para pegar o exemplo, né? Ele renovou, não 100%, mas algumas coisas já foram meio que renovadas, né? Isso é importante para o nosso ciclo, né? Porque a cada renovação que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo uma versão nova de nós mesmos, sabe? Verdade. E com certeza isso vai agregar tanto para nossa vida, sabe? Para qualquer outra coisa que a gente for fazer. A gente pode aplicar esse mesmo princípio. Que a gente vai falar, eu tava precisando dessa renovação, sabe? A gente consegue crescer um pouco mais, né? Vocês estão dando consultoria de personal stylist? Porque eu achei muito legal essa ideia, tipo, de já deixar os conjuntos de roupas prontos. Porque, gente, eu sou inimiga da moda. Vocês sabem, acho que eu já falei aqui, eu trabalho com fitness, né? Então, eu dou personal, eu trabalho com consultoria. E, às vezes, eu chego na academia, assim, acho que a maior parte do meu guarda-roupa é roupa de academia. E eu uso muito conjunto, né? Porque eu não sei me vestir. Eu não sei fazer combinações de roupa, sabe? Então eu acabo usando conjunto porque eu ponho aquele conjunto, tá ótimo, um tênis branco ou preto e acabou, né? Pra ir trabalhar, que são as roupas que eu mais utilizo. E aí eu achei legal essa de deixar as roupas assim prontas, tipo, porque se eu pôr essa, eu vou pôr com esse conjunto aqui, acabou, eu vou sair assim e tá ótimo. E eu gostei da dica, porque acho que eu vou tentar aplicar lá em casa. Ele falou das colmeias e eu falei, né, da minha... que eu não veio de berço, né? A organização não veio de berço. E quando ele colocou as colmeias no guarda-roupa dele, eu falei, nossa, que legal, né? Porque dá fica bonito, né? Você abre a gaveta assim e fala, olha, né? Organizado. Já consegue ter uma visão de tudo que você tem ali, né? Ficar tudo mais claro na hora de... de escolher. Arrumar, né? Só que aí eu falei assim, não, eu quero fazer também, né? Aí eu fui fazendo meu guarda-roupa também. Só que geralmente a mulher tem mais roupa que homem, né? Não sei se todo mundo é assim, aproveita e comenta aí. Mas eu acho que é, né? Porque a gente geralmente usa mais roupa ou, tipo, tem mais combinações, enfim... E aí eu guardei minhas roupas nas colmeias também. Só que aí agora eu tenho dificuldade pra achar. Porque Você tava arrumado. Ficava lá na minha baguncinha, mas era a minha baguncinha que eu já sabia onde tava. Exatamente. Sabe aquela... Não sei, acho que já... Não sei se é uma frase, mas as pessoas falam assim, é minha bagunça organizada, mas era tipo isso. Então, assim, eu dobrava a roupa ali, colocava ali, mas eu sabia onde tava, né? Aí agora que eu coloquei na colmeia, eu fico meia hora pra achar a roupa, gente. Então, mas eu preciso me acostumar, porque visualmente, né, você abre a gaveta e vê aquilo organizado, aí você já acorda que nem... Antigamente eu não tinha o hábito de forrar a cama, né? E eu aprendi também com meu pai, que ele falava, pra que eu vou forrar a cama se de noite eu vou dormir? E aí eu criei esse hábito de não forrar a cama, porque se de noite eu vou dormir, pra que eu vou forrar a cama? Só que aí, de uns tempos pra cá, eu venho forrando a cama todos os dias. Eu vi um podcast também falando sobre organização. Tem um livro que fala sobre forre sua cama, de um general do exército. Então, não acha que eu li esse livro? Não. Não li. E, gente, é ele que é minha memória, tá? É minha memória.
E aí, eu comecei a forrar a cama, assim, todos os dias, né? E não sou a pessoa que fala, nossa, que cama forrada. Não, mas eu forro do meu jeito ali. E quando eu forro a cama, eu sinto que eu tenho vontade de organizar, tipo, mais, assim, o resto das coisas. Deixar as coisas em casa mais organizadas. Só pelo fato de ter forrado a cama, sabe? Então, pra mim, faz diferença. O cara do livro, ele fala que forrar a cama, isso é um princípio militar, né? Todos os militares lá nos exércitos aí, eles levantam e forram a cama. E aí ele fala que forrar a cama é uma tarefa super simples, mas que você já tem que começar o dia vencendo. Então assim, você já começa o dia cumprindo uma tarefa simples, mas você começa o dia vencendo. E aí você vai empilhando essas pequenas vitórias, foi um pouco do que você comentou, que a gente tem que ir pelas coisas simples e pequenas, que aí você vai conquistar grandes coisas. Então, essa é a técnica e a tese que ele defende no livro. Você tem que ir vencendo as pequenas coisas para você poder realizar coisas grandes, né? E é bem interessante e é real, porque você começa dali e isso vai te levando para fazer mais coisas, né? Sabe quando você joga a pedrinha no lago? Que aí você joga e vai fazendo aquela água, assim, aquelas ondinhas, um monte de ondinha. Então, acho que seria mais ou menos isso, né? E se vocês pudessem, assim, dar uma dica só, sobre como começar a organizar, ou, tipo, sobre a organização, qual seria, assim, essa dica? A dica que eu daria primeiro, identificar qual que é a cultura que você quer para você e para sua família. Porque isso vai esclarecer muitas coisas, sabe? Porque ou você mantém a casa organizada, ou você mantém ela desorganizada. Então isso vai te ajudar muito, sabe? Porque se você fala, a partir de hoje eu quero que minha casa tenha um padrão, ela seja organizada, dia a dia eu vou ali trabalhando, mesmo que dedicar 10, 15 minutos por dia, eu falo, eu vou fazer isso aqui, ficar organizado, sabe? Então, conhecer a cultura que você quer para suas famílias. Eu acho que é um ponto importante. Uma dica muito boa, né? Isso é que nem um viciado em álcool, uma pessoa que quer emagrecer, né? Ele tem que primeiro definir aonde ele quer chegar. E diante disso, aí ele vai trabalhar, né? Ali nos planos, né? Primeiro ele faz a meta e depois ele trabalha nos planos. Enquanto ele não faz isso e não define o que ele quer, ele não consegue parar de beber álcool, parar de usar drogas, ou emagrecer, por exemplo, né? Porque são coisas difíceis, é um processo, assim, de disciplina mesmo. Então, se para mim não importa a casa, né, ficar desorganizada, desordem, não vou fazer nada em relação àquilo, né? Mas se for importante, aí você, cada dia, vai buscar, né, ter o ideal ali, né? Eu até queria fazer um comentário também nesse ponto. É importante essa questão cultural, né? E que todos participem do processo, né? Porque às vezes não é o caso de vocês, né? E também não vejo ser muito o nosso caso aqui, mas às vezes tem pessoas assim que são... Uma é bem organizada e quer manter uma organização da casa, e a outra não quer nada com nada, é totalmente o oposto, né? Apesar da gente ter diferenças de organização, tanto eu quanto a Ellen, a gente, pelo menos os dois, estão dispostos a se ajudar, né? Independente de um ser mais organizado que o outro. Então, assim, esse é um ponto também, né? De muitas vezes a gente ter uma pessoa só remando para um lado e a outra remando completamente para o outro lado, né? Vocês teriam alguma dica, alguma coisa que poderia ajudar esse tipo de cenário onde tem um que quer ser mais organizado e o outro é mais desleixado, digamos assim, deixa a casa mais desorganizada? Já teve em algum momento a gente já conversou sobre isso, né? E a gente chegou à conclusão de que a casa não ficaria bagunçada. Porque se tivesse um querendo desorganizar e o outro querendo organizar, a gente faria, né? Faria tudo, assim.
Independente se o outro quer fazer ou não, eu tomaria a situação para mim, por exemplo, se eu fosse a organizada e ele o desorganizado, mesmo que com raiva e com ódio dele, né? Claro que ficaria uma situação, né? Muito ruim pro relacionamento, mas mesmo assim eu tomaria o problema para mim e resolveria, né? Eu organizaria, né? Uhum. Eu vejo, é bacana essa visão. Eu só vejo, assim, nesse ponto, uma questão de sustentabilidade, né? No sentido, assim, até que ponto isso seria sustentável, né? Porque, imagina, um arrumando enquanto o outro bagunça. Praticamente esse que arruma, que organiza, o tempo dele iria ficar muito diluído e concentrado em ficar organizando. Muito mais do que se tivesse um sistema e um processo de organização na casa, né? Porque você manter a organização e manter organizado é muito mais fácil do que ter que estar sempre arrumando, né? E é um processo diário, né? Então eu vejo que aí talvez caberia conversa, diálogo, né? E entendimento das duas partes para ambos. Pelo menos assim, se o que bagunça ainda tentar ser um pouco mais organizado e ajudar a manter, já ajudaria, né? A gente tem pensado muito como que vai ser quando a Aurora começar a ter muitos brinquedos, né? A gente fica, ai não, vamos destralhar um pouco, porque criança gosta de ficar juntando, né? Então, a gente, é uma fase que a gente, né, vai ter que passar, vai ter que viver, mas a gente também já tem em mente, não, vamos tentar passar para ela, né? E essa coisa que a gente tem, né? De manter um lar harmonioso, em paz. Vocês... pode falar. Desculpa. Sendo uma pessoa organizada ou não, todos nós temos qualidades, né? Então, identificar qual que é a qualidade do nosso companheiro, né? Isso vai ajudar muito, né? Porque se eu sei que, por exemplo, a minha esposa, ela cozinha muito bem, só que depois ela não gosta de lavar a louça. Só que eu já gosto de manter a casa tudo organizada. Então, o que a gente pode fazer? Bom, você cozinha e depois você pode deixar que eu cuido da louça. Ou, por exemplo, eu não quero lavar a roupa. Então, deixa que eu lavo e você guarda. Sabe? Ter essa parceria. Encontrar meio que qual que é a qualidade do outro, sabe? Talvez isso ajude um pouco também. Pra achar o equilíbrio, né? Sim. Uma vez, acho que foi no começo do nosso casamento, né? A gente acabava deixando muita louça, a gente trabalhava e fazia faculdade. Eu lembro que acho que a gente saía bem cedo e chegava bem tarde, e às vezes acabava comendo e ia deixando a louça ali acumulando, e quando chegava, né, uns 3, 4 dias, falava, gente, olha o tanto de coisa que tem pra fazer. Não tem mais talher pra usar. Exatamente. E aí, eu lembro que o Davi fez uma coisa que ele aprendeu num livro também, eu acho, que foi deixar um copo pra cada, um prato pra cada, um garfo pra cada, uma colher pra cada, uma coisa assim, sabe? E aí, a casa acabou ficando mais organizada, eu acho. Eu já venho nessa luta é uma longa jornada. Mas depois ele mesmo acho que ficou bravo, porque quando ele ia procurar, tinha que lavar pra poder usar. Aí ele desistiu. E aí também, na verdade, algumas que a gente tentou fazer isso acho que umas 2 ou 3 vezes. E aí, teve uma vez que eu fiquei com muita raiva, porque eu tava procurando o prato e eu não achava. E aí eu falei pra ele, eu não lembro se ia visita em casa, eu não lembro. Ele falou, não, usa esses pratos. Mas eu falei, não, a gente casou, ganhou, né, aqueles conjunto, né, bonito e tal. E a gente vai usar esses pratos feios? Não, eu quero os pratos que a gente ganhou. E eu cacei esses pratos, procurei e não tinha achado. Eu acho que depois, tipo, um tempo depois, assim, ele escondeu. E eu sou baixinha e acho que ele colocava em cima das coisas, assim, ó. Nossa, eu fiquei muito brava, muito brava. E aí, até que eu achei, e aí eu coloquei de volta, né, pra gente usar dia a dia ali, e acabou ficando, e aí acho que depois disso a gente nunca mais fez isso, sabe? Não chegaram a comprar descartáveis, não? A gente fez isso! Teve uma época que tinha o copo, né, copo descartável usava, só que aí a gente, depois de um tempo, parou. Sustentabilidade, né, gente? Gerando muito lixo.
Mas assim, ó, de todos esses sistemas que a gente tentou usar, assim, fazer, Foram muitos. não é muito sustentável, assim, ao longo do tempo, né? O que foi muito bacana pra gente foi comprar uma máquina de lavar louça. Isso foi uma virada de chave, assim, mas você ia falar, pode falar. É que a verdade, gente, é que a gente acaba correndo, né? Acaba lutando contra uma coisa que não tem como lutar, né? Serviço de casa tem que ser feito. Se a gente colocar isso na cabeça, fica mais fácil a gente, né? É como tomar banho. Tomar banho é natural, não é difícil tomar banho, porque a gente sabe que precisa. E é a mesma coisa, tarefa de casa, né? É preciso ser feito, então a gente tem que pôr na cabeça que tem que fazer e pronto. E aí, com o tempo, isso vai ficar natural, né? Como a mulher falou lá, que serviço de casa para ela é natural do dia a dia, ela vai incluindo ali entre uma tarefa e outra importante do dia e pronto, né? Se torna algo corriqueiro ali. E é importante dizer também que não é porque nós somos organizados que todo dia a gente gosta de estar fazendo as coisas, né? Claro que vai ter momentos que a gente fala, nossa, eu queria estar descansando aqui ao invés de estar aqui limpando essa casa, sabe? Só que faz parte, né? A gente precisa lidar com esse mal. Não é mal, é com a tarefa, né? Com a jeito, demanda, né? Tem jeito. E agora vocês têm uma bebezinha, né? 2 meses. 2 meses. E como que mudou, assim, as tarefas? Como que era antes e como que tá agora? Tipo, teve muita mudança. Tudo bem que ela ainda é muito pequena, né? Mas como que ficou essa dinâmica? Bom, não mudou muita coisa. A gente só acrescentou o fato de que a gente precisa reservar um tempinho para poder cuidar dela, né? O que mudou nessa época que ela tá com a licença maternidade, né? Eu meio que foquei um pouquinho mais nos estudos, porque como ela não precisa estar ali dia a dia no trabalho, então ela consegue dar uma atenção a mais na casa, né? Então, eu ajudo ali sempre que eu vejo que tá ali no pico, sabe? Que a nossa filha tá chorando, que tem bastante coisa para fazer. Então eu vou lá, eu já pego, já começo a fazer as coisas que tem para fazer. Ou então fico com a nossa filha, né? Para ela poder ter um fôlego e conseguir finalizar aquelas outras tarefas, sabe? Mas mudança mesmo foi só o fato de que a gente está reservando um tempinho a mais para poder cuidar da nossa filha. Adicionou mais tarefas, né? Para quem gostava de fazer, já tem, né? Agora tem mais demanda. Então, assim, ficou mais cansativo, sim, né? Porque às vezes a gente não dorme à noite e aí tem que, né, virar o dia, enfim. E troca a fralda e dá banho. E aí, se sai da rotina, ela fica super estressada, né? Que nem hoje eu falei, amor, né, vai tomar banho. E aí já leva ela e já dá banho nela também, né? E aí ele, não, que ela tá, né, fazendo as coisas ali. E aí depois a gente dá. E aí nisso ficou. Ou seja, resultado. A menina passou o dia inteiro chorando por conta do banho. Agora, antes de vir pra cá, eu peguei e dei o banho nela. Tá ali, dormindo que nem um anjinho. Mas então, é que ela já sabia que hoje teria essa conversa, então ela falou, vou deixar pra dormir só na hora. Criança, a gente aprende muito com criança, assim, a ter rotina, porque criança, eles precisam, né, de horário pra mamar, horário, né, trocar a fralda, o horáriozinho do banho deles é sagrado. Então, assim, quer aprender a ter rotina, tem um filho, porque vai ter uma rotina necessário. Imposta, né? Uma rotina imposta ali pra você, porque se você sair da rotina com uma criança, ou seja, berro, grito, choro, alguma coisa vai dar errado, né? E agora deixa eu mudar um pouco. Mudar não, né? Mas avançar a conversa. A gente falou muito de organização de casa. Para muitas pessoas, talvez vão achar que não tem muito a ver com a parte financeira, mas em algum momento vocês vão ver que tem, porque a gente vem estudando finanças, tentando melhorar, e isso faz todo sentido, né? E aí eu queria entender com vocês como é que vocês se organizam com relação
questão de mercado, alimentação? Como é que vocês se organizam com relação a fazer compra? Se tem cardápio? Como é que vocês otimizam essa economia financeira por meio de fazer mercado, cozinhar em casa e mesmo assim, com isso, conseguir ter uma boa alimentação, digamos assim, comer bem, gastando menos, digamos assim, né? Porque talvez uma pessoa para comer muito bem, se tivesse que comer fora, gastaria muito mais dinheiro, digamos assim, né? Bom, compras fazemos só uma vez no mês, que aí a gente consegue fazer a lista ali, né, do que a gente precisa para ali do dia a dia, né, e tudo mais. Agora, isso é mais para produtos perecíveis e algumas coisas que a gente está necessitando ali no dia a dia, né. Só que agora a gente está mudando um pouquinho essa regra, sabe? A gente está meio que durante a semana tá comprando ali algumas coisas mais fresquinhas, né? Porque a gente quer mudar um pouquinho, a nossa própria alimentação também, sabe? Porque a gente comia bem, só que não era tão saudável assim, sabe? Frutas, legumes, a gente sentia que faltava alguma coisa, sabe? E com essas compras semanais, né, de produtos mais frescos, tem ajudado bastante. E essa organização, né, de sempre ter ali o alimento em casa, nos ajuda muito, porque direto, a gente chega numa sexta-feira, a noite fala, será que a gente pede uma pizza? A gente fica pensando ali, só que a gente fala, não, a gente já preparou a comida, tá ali pronta, e por que a gente vai pedir uma coisa a mais, sabe? Sendo que a gente já tem tudo ali do jeito. Geralmente a gente faz a compra, né, mensal assim, e aí a gente já chega e já cozinha 1 quilo de feijão, já deixa congelado ali, que a gente sabe que, pelo menos o feijão já tem ali, né? Que é uma coisa a menos. E aí, para esses dias mais corridos, a gente acaba comprando nhoque, né, amor? Tem ali sempre uma massinha de lasanha que é rápido para montar, né? Uma coisa assim. Não é tão saudável, né? Mas para os dias corridos a gente tem, né, como eu poderia dizer, me sumiu a palavra, essa opção, carta né? Manga. Essa carta na manga, um pacote de nhoque, uma, né, massa de lasanha, a gente faz ali uma carne moída rapidinho, já monta e põe no forno, né, rapidinho. E acho que é isso, né, amor, em relação à compra. Esses coringas, né? Uma coisa que você fala, a gente tá tentando ser mais saudável, mas se você for parar pra pensar, se fosse pedir a pizza não é nada saudável. Entre um nhoque e uma pizza, acho que o nhoque é bem melhor em questão de alimentação, até porque vai ter a carne moída ali, tem a proteína. E você dosa a quantidade, né, de carboidrato e proteína que tem. Uma das coisas que faz a gente comer muito fora e isso faz mal, e também faz mal não só para a saúde, mas para o bolso, é essa questão. Às vezes, se a gente tivesse essas coisinhas práticas em casa, pronto, eu lembro que até teve uma época que a gente fazia os hambúrgueres e deixava assim... Sim, a gente faz isso. Sei lá, fazia lá isso é recente, 3 quilos de carne moída e deixava em hambúrguer. E isso aí ajudou a gente a não comprar tanta besteira, porque tem um hambúrguer ali, air fryer, um pãozinho, qualquer pão de forma, pão de sal, ou até mesmo de vez em quando a gente comprava o próprio pão de hambúrguer, colocava ali na air fryer, já fazia um hambúrguer, mas bem mais saudável do que carne, né? Uma proteína. Ou qualquer outra coisa, né? Na verdade, então isso já adiantava e a gente ainda estava comendo saudável e trazia um prazer de comer um hambúrguer ali pra gente, porque era gostoso, parecido, né? Pode falar. Pode falar. Uma coisa que a gente tem feito muito em casa é omelete. Às vezes a gente até posta nos stories, assim, eu acho que as pessoas devem ficar pensando, nossa, esse povo só come ovo. Mas é porque a gente esquece de descongelar a mistura, e aí tem um queijinho ali, tem o ovo ali, rapidinho, você faz um omelete tão gostoso com tomate, com queijo, e fica assim uma chuchu beleza, omelete, né? Muito bom e rapidinho. Desculpa, Ellen, só pra voltar um pouquinho no gancho dos hambúrgueres, né? Porque
Teve um tempo que a gente também, nossa, ia no açougue, o cara passava um tempão moído um monte de 6 carne quilos moída, de carne né? moída. Porque a gente já queria deixar todos os hambúrgueres ali pronto. E a gente ficou comparando com a época que a gente saía pra Burger King, Madeiro, vários desses fast foods, né? E a gente falava, o que a gente tá gastando pra montar todos esses hambúrgueres, a gente comia uma vez só no fast food. Então, Ainda sai mais barato, né? Com certeza, se a gente quer comer os hambúrgueres durante o dia, a gente tem todos ali e gasta bem menos, né? Então, pra economia é excelente. E hoje eu peguei pra fazer algumas coisinhas assim pra ter, né, na semana, pra não ter que ficar cozinhando o tempo todo. E aí eu fiz purê de abóbora e purê de mandioca. E, gente, uma abóbora gigante, R$3. A gente ficou, cara, a gente perde de comer comida boa, saudável e grande barata, quantidade, né? E barata, porque que é o mais fácil, né? Que nem a abóbora, você precisa descascar, né? Você precisa cozinhar ela, enfim. Mas é muito barato. Quantas, né, abóboras você não consegue comprar com um lanche que você come ali, uma pizza ali? Hoje, por exemplo, eu fui no Sacolão, gastei R$30. Mais barato que uma pizza. E me deu ali salada pra semana toda, né? Abacate pra semana, enfim, né? É verdade. O Davi falou, né, que a gente fazia isso, mas faz pouco tempo, tá, gente? Porque eu sou da área fitness, então a gente tenta se alimentar bem. Mas como eu tô grávida, então... Agora eu tô melhor, mas eu vinha passando, assim, muito mal, né? No começo da gestação. Passando mal mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas... Então, tava comendo nada, inclusive eu perdi peso, e aí depois eu consigo comer algumas coisas assim muito pontuais. Agora tem melhorado, mas às vezes ainda os dias que eu não tô muito legal, que eu tô enjoada, às vezes eu só consigo comer arroz e feijão. E às vezes nem é nem o que eu faço, porque sobe o cheiro de comida lá em casa, então já começa a me embrulhar o estômago, e aí eu falo, não, Davi, não dá. Então, realmente, a gente tem comido bastante fora esses dias, ou comprado marmita, alguma coisa, pra não subir cheiro em casa, porque aí eu passo mal. Mas não pode subir cheiro, né? Quando a comida chega, é cheirosa. E aí a gente aprendeu bastante coisa, né? Que nem você falou de descascar a abóbora. Então tem várias técnicas que você pode utilizar. Às vezes esquentar um pouquinho a abóbora antes de tirar aquela casca, porque é dura. Sim. Então, tipo, dá um adianto assim muito bom, sabe? E vocês falaram do hambúrguer, né? Então a gente em casa já fez o hambúrguer de carne. Aprendi a fazer o hambúrguer de frango também, que fica bom. Muito gostoso. Fica muito bom. E sai muito mais em conta, que nem vocês falaram, né? Então, pra quem tá querendo economizar, organizar essa parte de alimentação também faz toda a diferença. Além de economizar, ganha aí de quebra boa saúde e às vezes pode até perder peso, né? Quem tá buscando perder peso. A gente sempre entra aqui no assunto de academia e tudo mais, né? Então, fazer um podcast fit. E eu queria falar mais uma vez sobre isso, porque muitas pessoas querem, né, emagrecer, que nem você comentou também, e acho que é parecido, né, com a organização da casa. Se você quer emagrecer, você tem que manter algumas coisas organizadas, e a alimentação faz parte disso, né? Não adianta você, se você não tiver a comida ali, você vai pender por mais fácil. É instinto de sobrevivência, né? O ser humano, quando ele tá com fome, ele vai procurar o que tá ali na frente dele. Tá mais fácil, o que né? tá mais fácil. Então, comprar, o que tenho ali em casa à disposição. O que eu tenho à disposição em casa? Tenho à disposição, né? Então, o The Rock uma vez falou que o sucesso dele na dieta é só a preparação. Ele falou, eu preparado aqui, aí ele leva as mochilas dele lá pra comer, né? E, cara, isso aqui é sensacional, assim, quando a gente fala de finanças e dinheiro, né? Porque, R$100 que você, às vezes, está gastando com comida, R$200 que, às vezes, você está gastando com comida hoje... Para almoço só, né? Às vezes um jantar. Um jantar, ou que você gaste ao longo do mês, né? Comendo pizza ali, R$100 por semana com pizza. Esse valor que você puder economizar, você vai continuar comendo bem, tendo uma satisfação legal ali por comer, e ainda pode pegar essa graninha que sobra e investir. Né? Que muitas vezes a pessoa fala, mas eu não consigo investir porque realmente não sobra. Tem casos que sim, a pessoa está ali numa situação, tem que sair o mais rápido possível dessa situação e fazer sobrar um dinheirinho. Né? E como é que sobra? Fazendo economia e priorizando algumas coisas em detrimento de outras. E aí, como é que faz sobrar também? Ganhando mais. Só que aí a pessoa tem que ir equilibrando ali, economiza,
ganha mais e nisso ela vai fazendo essa dinâmica e esse jogo para quê? Para conseguir investindo um pouquinho todo mês. Muitas vezes a gente também está em determinada situação e aí precisa se organizar financeiramente. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente, né, tava buscando essa organização financeira, tava vendo que as coisas não tava de acordo, não tava dando certo. A gente tinha um carro, a gente falou, não, vamos vender esse carro pra gente começar a ter essa organização, né? E aí a nossa planilha agora tá começando a fluir, a gente tá começando, né, ver o dinheiro, né? Porque assim, sabe aquele quica na conta? O dinheiro só quica. Ping-pong. O nosso dinheiro era esse, ping-pong, só quicava na conta, assim. Chegava, a gente já pagava as contas, né? De um carro que a gente praticamente deixava na garagem, né? Porque a gente trabalha home office, né? Estuda home office. E aí acabava não saindo muito e tinha uma dívida muito alta, né? E isso afetava toda a nossa organização, até a nossa comida, enfim, né? Eu costumava dizer que o meu salário era igual o cometa, né? A gente conseguia ver, mas era bem raro e bem rápido, né? Então, e depois que a gente vendeu o carro, né? Como a Tânia falou, teve uma clareza muito grande, né? Porque a gente saiu de um valor absurdo que a gente ainda estava ali pendente, né, para ser pago, para uma coisa que a gente já está olhando ali, né, o final, né, daquilo. Já tá tem expectativa, né, de finalizar, já conseguir poupar um pouco mais. E isso ajuda no dia a dia, né, porque a gente consegue trabalhar de forma mais leve, consegue ter uma rotina ali mais leve, porque não tem essa pressão tão grande de ter, por exemplo, um financiamento tão alto pagando um financiamento, sabe? Não foi fácil, abrir mão, né? Porque é um bem que a gente demora um pouco para adquirir, e aí a gente, poxa, tem que se livrar, né? Mas é a história daquele fazendeiro lá que tinha a vaca, que ele pensava que se ele perdesse aquela vaca, eles iam morrer de fome, né? E aí, no final das contas, a vaca caiu lá do precipício e aí foi isso que, né, fez eles prosperarem. Então, é a mesma situação. Às vezes, a gente tá ali com aquilo, sem querer abrir mão, né, de uma coisa, a gente se apega àquilo. E é justamente aquilo que vai fazer a gente prosperar, né? Quando a gente abrir mão de algo que é importante para nós. Eu queria que vocês deixassem uma dica, né, ou um pensamento aí, um insight para casais jovens ou para algum jovem que esteja pensando em comprar um carro financiado, né? Queria que vocês compartilhassem a experiência de vocês e o que vocês diriam. Imagina vocês do passado, jovens, né, pensando em comprar o carro, o que vocês hoje do futuro diria para vocês como um conselho? Pode falar. Bom, a primeira coisa é referente a financiamento de um carro, né? Quando nós compramos, a gente viu que não estava com tantos objetivos assim, né? Então, entrar no financiamento para a gente fazia muito sentido, mas que a gente sabia que era um mau negócio, né? A gente falou, vamos comprar porque a gente quer ter o carro e tudo mais. Só que hoje, quando a gente olha assim para os propósitos, né, a gente entende que não é um bom negócio e a gente não aconselha, sabe? Porque isso acaba impactando muitas outras coisas durante a sua jornada, sabe? Ainda mais para os casais que estão iniciando. Isso vai impactar muitas outras coisas que eles poderiam estar fazendo, só que não estão fazendo porque estão presos ali, sabe? E a gente tem que ter em mente também, não só o agora, né? Porque quando a gente casou, a gente tinha muito em mente, o agora. A gente quer conquistar isso, a gente quer esse carro agora. Mas não pensou, né, a longo prazo. E muitas vezes é isso que acontece quando a gente financia alguma coisa, né? A gente pensa só no agora, aquela parcela ali dá para mim pagar, então eu vou fazer. Mas durante aquele período ali que você vai pagar uma parcela, pode acontecer muita coisa. Você pode ficar desempregado, você, né, o seu salário pode não aumentar, a inflação pode aumentar, que foi muito do que aconteceu com a gente também.
Então, tem que pensar, né? Não é só, consigo pagar agora, mas e daqui a um ano você vai conseguir, né? Você pode ficar desempregado? Tem o risco? Pode. Então, né, tem que pensar tudo isso, né? Olha o corte. Muito bom. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito inspirador, aprendi bastante hoje aqui. Eu prometo que eu vou tentar me organizar mais. E uma frase que eu vi você falando no Instagram que eu achei que é uma coisa assim, parece, nossa, que bobo, né? Mas se você quer uma casa organizada, você tem que organizar ela, né? E eu acho que isso vale pra tudo na vida. E é uma frase que eu gostei muito, porque parece óbvio, na verdade é óbvio, mas é uma coisa que precisa ser feita, né? E isso leva pra vida fitness, pra vida financeira, pra vida em casal, pra vida com filhos, né? Se você quer que aquilo aconteça, você precisa fazer, né? Aquilo acontecer. Então... Eu gostei desse assunto e eu gosto muito desse assunto quando a gente fala de organização de casa, falamos de alimentação, economizar, como lidar aí com as finanças. Eu realmente, o meu desejo aqui nesse podcast, compartilhando esse conteúdo, é ajudar as pessoas que estão aí do outro lado a ter uma casa organizada, uma vida financeira organizada, uma vida saudável do ponto de vista de se alimentar, se exercitar, poder buscar essa plenitude, digamos assim, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? A gente aqui busca trazer conhecimento e compartilhar com vocês conteúdos para que vocês consigam ser plenos em tudo que vocês fazem, seja da carreira, a organização da casa. Aqui, brincando e descontraindo, a gente falou também sobre relacionamento de casais, né? E tudo isso agrega, né? E a gente sempre brinca aqui que todo convidado que vem aqui, eles ensinam muitas coisas pra gente. E aí eu fico aqui no tablet aqui, parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou sempre anotando aqui pontos que a gente aprende com cada um dos convidados, né? E por esse tema me interessar bastante, eu tomei algumas notas aqui. Muitas. Foi até mais do que geralmente a gente toma. Mas aí a gente sempre faz esse resumo no final do episódio para fazer um fechamento, né? E aí vocês falaram aqui, eu fui anotando, né? Uma coisa legal que vocês trouxeram, quer falar alguma coisa? Pode falar. Tá. Uma coisa legal que vocês comentaram é que vocês têm uma parceria entre casal de proatividade, né? Isso eu achei muito legal, porque o fato de um ir lá e já falar, deixa eu já ajeitar aqui, isso é bacana, essa proatividade. Porque tem muitos casais que às vezes um sempre fica esperando pelo outro, assim, só vai fazer alguma coisa na última hora, quando o outro já pediu, às vezes então engessa muito, né? Ai, fulano de tal tem a tarefa X, então também não vou fazer, e aí aquela tarefa fica ali acumulado um mês. Incomoda o outro e o que tá fazendo, o que tá por fazer também incomoda. Uma coisa que eu aprendi também com o tempo de casamento que a gente tem é que cada um gosta das coisas do seu jeito, né? Acho que até comentei sobre isso, mas eu pegava muito assim no pé do Davi, porque às vezes ele levava muito tempo lavando louça, né? E aí eu ouvia alguma coisa assim, deixa ele fazer no tempo dele, porque ele pelo menos tá fazendo, tá ali, e ponto, tá entendeu? Eu lavava a louça e ainda era reclamação que demorava muito. Então, gente, aí nós temos que aprender sobre isso, entendeu? Então, eu consegui melhorar bastante, assim, também nesse quesito, sabe? Outra coisa aqui que vocês falaram é fazer um pouquinho a cada dia, né? Isso é bacana, não deixar acumular, porque ninguém aguenta uma pia de louça 2 metros de altura, né? Isso é bacana, não só a pia de louça, né? Qualquer outra coisa, né? Se a gente vai fazendo, não deixando acumular, é tão mais fácil de cuidar, né? E de fazer que ficar deixando aquele acúmulo de uma pilharada de roupa que
ou uma pilha de louça. E aí, fazer um adendo aqui, a gente conseguiu conquistar a nossa máquina de lavar louça, e eu falo isso sempre no meu Instagram, né, que a máquina de lavar louça é um salva-casamentos. Porque a gente brigava bastante por conta de lavar louça, assim, diariamente, e aí depois que a gente conseguiu juntar o dinheiro para comprar essa máquina, ajudou bastante, sabe? Então, se vocês puderem, quem puder, sabe, tipo, tenta juntar o dinheiro ali, e eu acho que pra mim, máquina de lavar, depois que eu comecei a ter, né, que a gente tem lá em casa agora, é tipo geladeira e fogão. É uma coisa que precisa ter em casa, porque louça a gente come suja. Então sempre vai ter louça pra lavar. Então às vezes a gente acabava também perdendo muito tempo lavando a louça ali toda hora. E faz diferença, por exemplo, que nem quando você tá trabalhando em casa, né, você trabalha em home. Às vezes você acaba, perdendo seu tempo ali, digamos assim, né? Lavando louça, que era pra você estar trabalhando, enfim. Então, uma máquina de lavar louça, gente, salva casamentos e ajuda muito. Eletroessencial. É essencial. E aí, assim, como é que funciona, né, a máquina de lavar louça? Almoçou, a louça do almoço já põe ali pra lavar, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, ela vai ficar lavando ali de noite, depois da janta, já põe tudo ali, acabou. E deixa ela trabalhando enquanto você vai ler, vai fazer qualquer outra coisa, ela vai estar lavadinha a louça no outro dia. Uma coisa que a gente tem tentado fazer, nem sempre dá, é sempre deixar a louça dormir lavando e aí criar aquele hábito, porque de manhã agora eu estou mais preparando o café da manhã porque a Ellen está mais enjoada, então de manhã é mais difícil. Então, eu já deixo ali a frigideira de fazer a omelete, não é omelete, né? Eu faço um ovo mexido. Lavando, de manhã já pega ali, já tá pronto. É uma rotina bem prática, assim. E geralmente toma pouco tempo, né, fazer isso. E aí ajuda bastante. Esse é um ponto real, assim, que ajuda muito. Uma outra coisa que vocês falaram aqui que eu achei bacana é desapegar, né, de muitas coisas. Às vezes a gente é apegado, tem aquele apego e vai juntando um monte de coisa. E às vezes não é que a nossa casa é desorganizada, é que às vezes a gente tem tanta tralha lá que não tem espaço para nada, né? E aí eu ouço uma frase que não tem como organizar tralha, né? Tem que destralhar. Depois que você tiver só as coisas que são realmente importantes ali, valiosas para você, aí você vai organizar, vai pôr na colmeia. Porque eu fico pensando, eu tirei um saco de roupa gigante. Se eu pego aquele saco de roupa para organizar na colmeia, não ia ter colmeia que desce. Então, assim, primeiro destralha e depois vai organizando, categoriza, organiza. Aí a gente entraria na seara de separar por cores, né? Um monte de coisa. É a importância do minimalismo, né? O minimalismo é super importante para... O Davi ama falar sobre minimalismo, gente. Eu, se pudesse, eu sempre falei. Ele fala. O pessoal do meu trabalho lá gosta de postar o setup com não sei o quê. Para mim, o setup, aí eu peguei lá, mesa de jantar, só o notebook assim, tá aqui o meu setup. Aí o pessoal, não tem outra tela? Aí eu falei, não, eu gosto do minimalismo. Pra mim, o ideal é assim, é o note aqui, acabou. Eu até tenho um segundo monitor, eu uso ao longo do dia, mas o minimalismo é bacana, assim, pra dar clareza e não ficar amontoando pra minha coisa. Criatividade também, eu preciso de minimalismo. Às vezes eu até coloco um enfeitinho ali na mesa, mas não dura muito, eu já começo a retirar tudo, guardar, e assim só fica o meu notebook mesmo. E pra mim conseguir pensar, pra mim conseguir trabalhar e ter ideias, Tem isso. Ser minimalista. Legal. Um negócio que o Felipe falou, que eu achei legal, foi sobre renovação, né? Às vezes a gente tem que desapegar ali e talvez até aqui a gente estimulando o consumo, né? Mas até comprar algumas roupas novas, algumas coisas novas, não no sentido de gastar e de ser consumista, mas no sentido de se renovar mesmo, né? Às vezes a gente mudou o nosso estilo, mudou quem a gente emagreceu e a gente precisa dessa renovação, né? Isso é bacana. Acho que junto que talvez com essa parte da renovação, que nem a Tânia falou, né, que ele renovou, mas as coisas dele ainda cabem na mesma bolsinha. Então você renovar com minimalismo, né, de já pensar, vou comprar essa que combina com essa aqui, e já deixar aquele look do dia ali preparado, né? Isso aí.
E aí vocês falaram aqui, né, até trazendo ali a experiência de ter financiado o carro e depois devolvido, e que isso foi bom porque agora vocês estão num caminho para conseguir poupar e ter uma vida mais leve e mais tranquila, né? Que vocês falaram, não pensar só no hoje, né? No que eu quero hoje, né? Nunca trocar o que eu quero hoje em prol do que eu quero no futuro, né? Do meu bem-estar futuro, né? E aí vocês falaram de pensar a longo prazo, né? Porque se a gente for falar hoje, eu sempre brinco, né? Que eu queria uma Tracker ou um Jeep Compass, né? Se for pensar no hoje, a gente quer só pensar no bem que a gente quer, no consumo, né? Mas no longo prazo, será que isso é bom para mim, né? Financeiramente falando, eu já sei que não é bom. Não precisa de nenhum analista financeiro ou guru das finanças para falar. Financeiramente falando, dificilmente comprar um carro vai ser algo vantajoso do ponto de vista financeiro, né? Até porque, às vezes, o mesmo carro, entre aspas, né? O carro velho vai te levar no mesmo lugar que o carro novo vai te levar, né? Então, pra que você vai gastar, às vezes, né? Mais dinheiro? Claro que, às vezes, tem algumas pessoas que têm profissões que precisa ter... Não sei se posso dizer... utilizaria o carro, né? O carro traria Enfim, algum benefício, né? Mas aí, imagina geraria uma renda extra. Isso, mas aí geralmente o emprego daquela pessoa, o que ela faz ali, faz com que ela consiga manter aquele carro sem problemas, né? Mas a gente tem um carro velhinho e eu falo pro Davi, ai Davi, e o Davi tá apaixonado por esse Jeep Compass. Todo dia ele fala sobre esse carro. E aí ele vê o carro na rua e ele fala assim... Ó, é um sinal, hein? É um sinal. E a gente tava conversando sobre isso hoje. Porque... Não, vamos arrumar o nosso, que vai durar mais tanto tempo. E a gente não vai gastar. E esse dinheiro que a gente ia gastar comprando carro, a gente economiza e investe. Que lá na frente, talvez a gente vai comprar um carro, o Jeep Compass que ele quer. Mas um melhor ainda, porque a gente vai estar com a nossa independência financeira. Melhor, né? Uma condição melhor, enfim. Então... É isso. É isso aí. O carro, eu não tô tirando o sonho, nem falando nada, né? Às vezes a pessoa sonha mesmo em ter aquele carro, mas pensa no longo prazo, não troca não vende o seu sonho hoje para você pagar muito caro. Espera, junta o dinheiro, vai investindo. No momento certo, você vai realizar aquele sonho de poder comprar o carro de uma forma muito mais leve, tranquila, e que você vai poder aproveitar muito mais daquele carro, né? É importante não trocar o sonho por um pesadelo, né? Porque muitas vezes a gente acha, vou entrar aqui nesse financiamento que é a realização do meu sonho, só que não é, né? E é o que os vendedores falam, né? Realiza seu sonho, mas na verdade você tá entrando num verdadeiro pesadelo mesmo. O sonho rapidinho vira um pesadelo. Né? Obrigado pelo tempo de vocês aí, compartilhando conhecimento com a gente. Já aproveita e deixa o Instagram de vocês, o @ aí, pra galera seguir. O meu é Eutan Cavalcante. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que vocês deram pra gente, foi um bate-papo muito legal. E, bom, eu não costumo usar Instagram não, né, mas... segue o da... segue o da Tânia. Obrigada, né, pela oportunidade, foi muito gostoso, eu tava super nervosa no começo, mas depois eu fui relaxando e a conversa fluiu. Foi muito bom o bate-papo, já tô querendo o próximo aí, o próximo tema. Vamos eu marcar. Tô preparada. Pode vir. Então tá bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Deixem nos comentários. Fala do canal de cortes. Qual é o nome? Cortes do Dinheiro a 2. Cortes do Dinheiro a 2? Muito obrigado. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. E aproveitando também que a gente quer falar do nosso canal, o canal de cortes, que é Cortes Dinheiro a 2. Aproveitem, sigam lá. Eita, diacho. Peraí, sigam lá. Marília fala assim. Sigam. Sigam lá. Aproveitando, a gente quer falar aqui também no nosso canal de cortes, tá? É Cortes Dinheiro a 2. Então vão lá, sigam, compartilhem com os amigos de vocês. E muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente gostou bastante também. Espero que vocês tenham aprendido hoje, porque eu aprendi muito hoje com esse tema. Então, se vocês tiverem alguma dúvida,
Coloquem aqui nos comentários, sigam a rede social deles, que eles também passam dicas diariamente lá nos stories, né? Ajudando com essas coisas de organização da casa. E muito obrigada e um beijo. E até a próxima. Beijo!